Boa tarde. Então, gostaria de agradecer, antes de tudo, ao professor o convite para estar aqui, fazendo esta apresentação. Cumprimento também, né, o nosso colega lá de Toledo, né, o Stefano, ele compartilhou um pouco lá, né, a supervisão do professor Wilson Fretati nessa pesquisa que eu realizei, sob a orientação dele, e também o Geraldo. Já li algumas coisas que você escreveu, para estar com você aqui. Então, o meu trabalho é um trabalho ainda em andamento sobre o Sérgio Buarque de Holanda e a relação dele com Nietzsche, mais especificamente no texto Raízes do Brasil. Tem outros textos que eu tenho lido, estudado um pouco, mas eles ainda estão em processo de elaboração, a minha reflexão a respeito deles. E mesmo em relação à Raiz do Brasil, tem ainda pelo menos 2 ou 3 temas que eu tenho pensado, mas não tenho ainda chegado a um melhor desenvolvimento, né? Eu consegui avançar um pouco em torno de 4 temas, né? O primeiro, que eu denomino de o bom português, que é uma tentativa de aproximar, então, de fazer a leitura desta definição de bom português, né, ou bom homem ibérico, né, a partir da noção do homem nobre nietzschiano. Um segundo tema, que é sobre o homem cordial, né, um homem cordial, que a gente tem uma expressão famosa que ainda se mantém nos livros nesse livro, se mantém na versão atual de Raízes do Brasil. O terceiro tema é sobre a nossa Revolução, que na versão original de 1936 começava inclusive com uma epígrafe de Nietzsche, né? E o quarto tema é sobre forma, né? Especialmente sobre forma política. Então, esses são os 4 que eu tenho pensado, escrito, talvez já quase concluído na forma de artigos, né? Eu vou tentar não cansá-los muito, embora me pareça que seja uma discussão, para mim, que não é da filosofia, uma discussão densa e difícil, mas vou tentar, né, procurar aqui da melhor maneira expressar um pouquinho do que eu consegui concluir ou entender nesse processo de aproximação dos dois autores, né? Então, a leitura que eu faço é especificamente sobre o texto de 36, né? Então, não trabalho com as versões posteriores que modificaram muito o texto original. Inclusive retiraram 2 referências que tinham de Nietzsche, que tinha no texto, que eu acho que era importante para a análise do conjunto do livro. Então, a minha estratégia de leitura, né, desse texto de 36, eu estava dizendo para o professor Igor que inicialmente ela era uma leitura pontual sobre o homem cordial, e à medida que eu fui pensando o texto, analisando, né, eu fui desenvolvendo uma avaliação
de que o texto inteiro, Raízes do Brasil, merecia, vamos dizer assim, uma aproximação, né, com a filosofia política, e daí então essa minha abordagem em torno desses quatro temas. Então, vou tentar ser breve, não sei se eu vou dar conta. Mas, então, a expressão bom português, né, ela aparece, essa expressão aparece no que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre o exame da psicologia desses povos, os povos ibéricos. E aqui é interessante a ideia de que ele se põe aqui como um psicólogo, né, dos povos ibéricos, e depois ele vai se colocar como psicólogo também do homem brasileiro, que seria então o homem cordial. E ele começa essa definição dizendo, né, da psicologia desse povo, como uma notável antipatia à ética do trabalho, né, e que se definiria a partir das noções virtuosas de interesse do ser, a gravidade, o termo honrado, o proceder sisudo, que tenta construir então uma imagem de um homem, vamos dizer assim, de um homem forte, capaz de fazer promessas e cumprir as suas promessas, né? De um controle, vamos dizer assim, das paixões, né? A partir de uma vontade que se estabelece nesse homem, que é então um todo, uma pessoa soberana, né? E ele inclusive fala que esse homem ibérico, esse nobre, ele se coloca de um ponto de vista da antiguidade clássica, né? Ele se constitui a partir desse tempo antigo, né? Onde o ócio e o amor vale mais do que o negócio. Então, essas indicações iniciais, acho que permite a gente pensar esse nome, do modo como ele vai trabalhar aqui, esse homem ibérico, a partir da noção de homem aristocrático, guerreiro, nobre, que está presente em diversos textos de Nietzsche, mas especialmente eu trabalhei o último capítulo de Bem e Mal e a primeira dissertação de genealogia da moral, né? Onde o Nietzsche define que essa figura, esse grupo social ou casta social é responsável por toda a elevação do tipo homem, né? E considera, né, importante na definição ou na avaliação desse homem a ideia do pathos, né? Da distância que se define a partir de um instinto contrário à igualdade, na invenção de hierarquias, né? Numa avaliação de si mesmo como os bons, belos, felizes, verazes, em oposição a tudo que é baixo, vulgar e comum, né? E a partir desse lugar, como um homem bom e belo, né, decide-se uma potência, uma capacidade, um poder de nomeação do mundo, né, a partir de si mesmo. É importante, inclusive, nessa definição, vamos dizer assim, nessa avaliação, a definição de um estilo, né, de um estilo próprio, né, que consiste na precisão do gosto e rejeita aquilo que não lhe é próprio. Nessa ideia de homem que se define nas relações a partir de hierarquias, né, estão muito presentes as noções de mando e de obediência. Então, esse homem né, de valor soberano, né, com essa capacidade para o agir e o criar, seria propriamente então esse nobre aristocrático definido nesses textos de Nietzsche. Tem uma consideração que eu acho importante para o desenvolvimento do texto, que o Nietzsche fala que esses homens cheios de consideração e amizade no plano das comunidades próprias, das comunidades nobres,
suas, né, castas aristocráticas, ele, para o exterior, ele, vamos dizer assim, abre a possibilidade, né, para o estrangeiro, né, da ação baseada na violência, na crueldade com animais de rapina. Então, essas coisas não são, esses dois modos de ser não são excludentes nesse homem nobre. Então, quando a gente vai olhar, então, o colonizador dos trópicos, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, né, ele fala da necessidade da gente, então, pensar a específica cultura, né, que formou, né, ou que esteve presente, que presidiu o processo de colonização da América e particularmente do território brasileiro. Então, ele vai trabalhar com a ideia de uma unidade ibérica, uma unidade cultural ibérica separada da Europa. Sobretudo no capítulo 1, então, Ibéria não participa do processo de desenvolvimento social, econômico e cultural que define a Europa além de Pirineus. Né? Então ele fala, uma coisa é a Europa que se desenvolve a partir dos restos do Império Carolíngio. A outra coisa é a Ibéria, né, para cá, o ocidente dos Pirineus. Que ali então tem desenvolvido uma específica cultura, né, cujo elemento mais incisivo, longevo e perene é a cultura da personalidade. Então, nessa cultura da personalidade, vou acelerar, né, porque senão não vai dar tempo. Essa cultura, você vai ter tempo grande? 10 minutos. Nessa cultura da personalidade, então, de novo, uma antipatia à ética do trabalho, porque esse homem se recusa, né, a uma visão utilitária de modificação do mundo. Cada indivíduo é avaliado pela independência frente aos outros, na medida em que as suas forças bastem para viver. Né? Nós vamos encontrar as virtudes, né, de uma pessoa soberana, que marca então esse homem desde a antiguidade, que poderia muito ser entendida a partir da noção de sobranceria, que segundo o Sérgio Buarque de Holanda, etimologicamente significaria superação, no sentido de emulação e luta. Então esse homem, a partir dessa noção de sobranceria, que é então uma noção que, vamos dizer, permanentemente exaltada pelos governos e cantada pelos poetas, define esse homem como um viver orgulhoso em permanente disputa, né? Na busca da realização de grandes feitos e realização pessoal. Então também é um homem em busca, é um homem aventureiro, com gosto pela aventura, né, que se dispõe ao perigo e aos grandes riscos. Vai inclusive falar aqui também da existência de um estilo próprio que se imprime no porte pessoal e até na fisionomia desses homens. Né? Coloca inclusive que esse homem, né, soberano já estaria configurada, né, entre os espanhóis desde o tempo de Sêneca, né, o filósofo por excelência dos espanhóis, filósofo estoico por excelência dos espanhóis. Né. Agora, ele chama a atenção que essa ideia de uma figura soberana presente na cultura espanhola, ela indica também
sempre o perigo ou o risco da instabilidade e anarquia pessoal, né? Que essa noção de soberania da pessoa se contrapõe às disposições, vamos dizer assim, da organização da vida social em escala mais ampla. Daí que, para se estabelecer, a partir das instituições, na própria vida desses homens, esse controle das paixões pessoais, né, se desenvolveu, né, nessa cultura ibérica, o que o Sérgio Buarque de Holanda chama de a superior, mais rara e difícil das virtudes, que é a obediência. Então a gente tem aqui também as noções de mando e obediência como orientadora dos comportamentos das pessoas, mas também das instituições sociais. Então, nesse sentido, acho que é possível a gente aproximar essa definição que o Sérgio Buarque está fazendo do homem nobre, né? Que inclusive do homem nobre nietzschiano, o Sérgio Buarque chama de um fidalgo, de uma cultura fidalga, de um homem nobre espanhol, né? Então, essa definição ela está no primeiro capítulo chamado Fronteiras da Europa. Então, que ele caracteriza a Ibéria como contraponto à cultura europeia propriamente dita. Isso é fundamental, então, no desenrolar de todo o pensamento dele, que ele vai fazer ao longo do livro. Do segundo capítulo em diante, o segundo capítulo é chamado de Trabalho e Aventura, e o terceiro e o quarto de Passado Agrário, Continuação. Aqui vai surgir a figura de um outro perfil, ou um outro tipo psicológico, né? Que é o tipo aventureiro, né? Mais uma vez, né, se contrapõe a ética, o aventureiro se contrapõe à ética do trabalho, embora essa contraposição aqui ele fala das possibilidades, né, de coexistências e combinações. E é muito curioso que essa ideia do tipo dele de coexistências e combinações é exatamente a definição que Nietzsche faz, se não me engano, em A Lei do Bem e do Mal, sobre a possibilidade de coexistência dos tipos, do fraco e o homem forte, né? Então, olha, essa figura do aventureiro, ela está marcada, sobretudo, pela ideia da audácia, imprevidência e responsabilidade, rápido proveito material. E nada lhe é mais estúpido e mesquinho do que o ideal de trabalhador. Então, ele vai configurando aqui esse aventureiro mais próximo agora, né, de um homem de paixões, né, voltado para a ação cruel e violenta, para a ideia da destruição e não para a ideia da organização. Aqui, o aventureiro passa a estar mais próximo da ideia do curso, né, do animal de rapina, do que daquele homem organizado, né, anteriormente. Uma outra característica importante que ele vai dizer e que permitiu o sucesso dos portugueses nos trópicos, aliás, ele vai dizer que só os portugueses estavam, né, seriam capazes de realizar a aventura da colonização dos trópicos, nenhum outro povo naquele momento seria capaz de realizar isso, porque na cultura específica desse agora português aventureiro tinha uma outra habilidade ou capacidade que ele define como plasticidade social. Então, é uma capacidade de adaptabilidade aos meios e aos costumes, né? Capacidade ou habilidade que os portugueses desenvolveram na sua longa trajetória de ser um território, ao mesmo tempo um território ponte, um povo ponte da Europa com outros continentes, África e Ásia. E aqui, então, ele trabalha a ideia de que os portugueses já eram um povo mestiço, né? Um povo mestiço carregado de sangue negro.
um povo sem orgulho de raça. Por isso, né, era um povo afeito a esse processo adaptativo aos costumes e aos lugares, que é o que acontece com o aventureiro quando ele chega no território. Ele se adapta às condições e ele recepciona outras culturas, por exemplo, de indígenas e negras, nesse sucesso que ele vai ter de colonização dos trópicos. Mas é preciso chamar a atenção aqui, quando ele fala que ele recepciona, ele faz um adendo dizendo que só recepciona aquelas disposições que lhe são afeitas. Então, de certa maneira, ele está dizendo que há um caráter seletivo na ideia que ele está trabalhando de cultura. Ela seleciona alguns elementos que lhe são próximos nesse processo de adaptação, né, ao meio. Então, nesse específico lugar, então, que é o território brasileiro, né, em meio aos compromissos com outros povos e cultura, vai se desenvolver, né, um conjunto de relações, né, de domínio, né, desse homem português, que o Sérgio Buarque define como um domínio mole e brando, um domínio que é contrário a toda a tradição ou estabelecimento de qualquer estabelecimento de regras fixas e indeléveis, né? Vai chamar a atenção que nós vamos ter, então, no Brasil, uma tendência dessa disposição, né, já do homem aventureiro, que incorpora elementos negros indígenas, né, vai se desenvolver, então, uma tendência geral na sociedade que se estabelece, que é uma tendência à frouxidão e à anarquia. A frouxidão e a anarquia vai caracterizar toda a vida social. Então, seja o caráter da grande exploração e seu caráter de feitoria, ou seja, de exploração imprevidente e sem qualquer organização, a autarquia dos domínios e a sua supremacia das cidades, que inviabiliza a organização social em ampla escala, as cidades com um arranjo de vontades pessoais que vai se amoldando aos relevos sem qualquer organização, sem estabelecimento de nenhuma regra, uma religião de superstições, de imaginação e de intimidade com as figuras sagradas, que é em tudo o contrário de uma verticalidade, de uma noção de verticalidade, né? De modo que o que nós vamos ter aqui é um único polo que vai significar organização e orientação da vida social na colônia, que é o poder primitivo patriarcal. Então, esse poder primitivo patriarcal, né, que se estabelece numa determinada jurisdição, que tem um caráter localista, esse poder caprichoso, despótico e tirano é a única organização que a gente tem na colônia. É em torno dele que a vida social se define. Então ele coloca que assim, o peculiar da vida brasileira por essa época parece ter sido uma acentuação singularmente energética do afetivo, do passional, do irracional, e uma estagnação, ou antes, um afrouxamento correspondente das qualidades ordenadoras, discriminadoras ou racionalizadoras. Então, interessante aqui é que ele diz antes, né? Quer dizer, antes havia, né, qualidades ordenadoras, discriminadoras, racionalizadoras. Agora, no tempo da colônia, isso desaparece numa tendência à frouxidão, né? Então, aqui, nós estamos diante de um deslizamento, né, muito grande em relação àquela primeira leitura que ele estabeleceu no primeiro capítulo da obra.
Então, o que eu fiquei pensando é se seria possível, ainda na filosofia política, nós tentarmos entender esse processo de desorganização e anarquia que caracteriza então a vida da colônia. Nós sabemos, né, assim, é conhecida, né, a análise, a avaliação que o Nietzsche faz, né, a partir da figura do Sócrates, né, a formação do homem teórico, o platonismo, o cristianismo e depois, né, o mundo moderno, o processo, né, ampliado, vamos dizer assim, da constituição, né, do homem fraco, manso, domesticado e tal. Mas o Sérgio Buarque de Holanda vem desde o começo do texto, né, afirmando para a gente que esse homem, esse território ibérico português, não participa da história da Europa. Né? Porque teríamos que encontrar, por exemplo, outra possibilidade interpretativa. Aí eu estou correndo o risco, vamos dizer assim, de tentar encontrar uma chave interpretativa a partir da filosofia do Nietzsche. E fui trabalhar um pouco com aquele texto, A Disputa de Homero, que está lá no 5 prefácios para 5 livros não escritos. Então, lá naquele prefácio, o Nietzsche fala da importância da disputa no sentido agonístico, né, para a cidade grega, né, enquanto esta importância da disputa, a manutenção de uma noção entre os gregos, né, da noção de medida e equilíbrio. A ideia da medida e do equilíbrio, mesmo no interior da disputa, ela é fundamental na constituição, né, do homem soberano grego e, inclusive, da manutenção da própria cidade. Não obstante, vamos dizer assim, essa noção da medida e do equilíbrio conforma o homem às instituições gregas, né, está sempre presente naquela cultura o risco do desregramento, né, o perigo das paixões desenfreadas, o retorno à crueldade, à violência, à destruição, que configuraria, né, o Nietzsche fala aqui como uma volta ao pré-ibérico, ao pré-homérico, na verdade, ao pré-homérico, um retorno ao mundo persa, né, o persa como um símbolo aqui. E me parece assim que Nietzsche deixa entrever aqui, né, um representante dessa situação como desregramento das paixões na figura de Alexandre. Eu não tenho certeza disso, né, mas a impressão que me dá na leitura do texto, um retorno do tigre, do animal de rapina, né, naquele que, inclusive no modo como trata os inimigos, né, vigiando o corpo, né, dos líderes derrotados, né, pareceu com essa figura dos regramentos. Então a minha pergunta é se seria possível, se essa não seria, vamos dizer assim, uma possibilidade de interpretação, quando Sérgio Buarque de Holanda fala sobre esse primitivo chefe do poder patriarcal, que domina a cena do mundo colonial. Esse homem, cujas ações estão marcadas, sobretudo, pela crueldade e a desmedida, né? Inclusive com os muitos exemplos do exercício de poder de vida e morte sobre as pessoas, sem a mediação de nenhuma instituição, nem do Estado, nem da Igreja, nenhuma outra forma de vida social. Né? Esse poder de vida e morte, esse crueldade, se estabelece no conjunto das pessoas que estão sob o seu domínio, né? Não só sobre os escravos, sobre os agregados, mas inclusive sobre todos os membros da família. Então, se, né,
essa leitura fosse possível, a gente não estaria aqui frente àquele homem manso, domesticado, que é objeto da crítica do Nietzsche, né, como estuda o mundo moderno, a modernidade. Esse homem não é um homem manso, um homem domesticado. E o Sérgio Buarque de Holanda fala que o problema é que esse homem é que vai estar à frente do processo, né, de transformação do Brasil de colônia para Estado Nacional na passagem do século XVIII para o século XIX. Bem, aí eu já não sei o quanto que eu consigo avançar por conta do tempo, né? Então eu vou tentar agora apenas assim falar dos desdobramentos que eu faço dessa leitura. Então esse é o meu primeiro artigo. Aí tem um outro artigo que é sobre o homem cordial, né? O homem cordial, a leitura e o vínculo dele com Nietzsche já foi estudado por outros professores. Eu cito aqui, né, o professor Hernando Chaves, né, que faz a leitura, vamos dizer assim, do homem cordial a partir, vamos dizer assim, da filosofia de Nietzsche, explorando uma citação de Zaratustra que é a seguinte: vosso mau amor a vós mesmos transforma em prisão vossa solidão. Essa afirmação está no texto do Sérgio Buarque de Holanda. Mas no final do artigo do professor Fernando Chaves, ele fala, concordando com o Sérgio Buarque de Holanda, né, sobre uma reaproximação da cordialidade, ou do homem cordial, do que está definido como construções dogmáticas da democracia liberal, né? Eu acho, não sei se por questão de espaço do artigo, o artigo foi na revista CUT, né? Talvez não foi possível elaborar, né? Fica de fora um conjunto de negativas que o próprio Sérgio Buarque de Holanda fez a respeito dessa possibilidade de articulação do homem cordial com a dogmática liberal, né? De modo que, embora eu faça aqui, né, ou inicie pelo mesmo caminho que o professor Hernando Chaves, né, eu chego a um resultado diferente do que ele apresenta, né? Mas então, nesse capítulo, que é o quinto capítulo, então, chamado Homem Cordial, é uma nova avaliação de um tipo novo que surge no cenário, vamos dizer assim, agora cenário brasileiro, porque ele surge na passagem do século XVIII para o século XIX, né? Então, o Nietzsche, o Sérgio Buarque de Holanda não tinha falado ainda em homem cordial, ele surge nessa conjuntura, que o Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de lento cataclismo. Então, ao mesmo tempo que o cataclismo ele é lento, ele é extraordinário e lento, é uma catástrofe, uma convulsão, é uma imensa transformação lenta, né? E essa ideia é importante, e o Sérgio Buarque vai criar aqui uma imagem para a gente em torno de Antígona, que é uma tragédia de Sófocles, né? Uma disputa entre Antígona e seu tio Creonte. E o Sérgio Buarque vai dizer que nesta disputa está a passagem de um poder, de um conjunto de sociabilidades corpóreas e familiares para o poder abstrato do Estado. A disputa, né, Antígona representante das sociabilidades familiares, né, a ideia de um poder que se faz, de uma lógica da vida que se faz a partir da família, em contraposição ao poder abstrato do Estado que Creonte representa. E o Sérgio Buarque vai dizer que essa é a crise
mais dramática, a ruptura mais dramática de todos os tempos da história da humanidade. Ele, inclusive, faz aqui vamos dizer assim, uma espécie de comparação e contraponto, dizer que esta passagem de um poder familiar para um poder abstrato também está presente na mudança que ocorre na formação do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, que é a transformação ou a superação das corporações de ofício para o trabalho industrial propriamente dito, com as relações abstratas do mercado que passam a dominar. Só que ele fala que essas transformações têm uma pálida imagem do que é a passagem propriamente, né, no nível amplo da sociabilidade, né, do interesse, do poder, das sociabilidades familiares, né, corpóreas para a ideia de um poder abstrato, de uma racionalidade que se define a partir do Estado. Então, o Sérgio Buarque, além de mostrar a profundidade, vamos dizer assim, dessa crise onde surge o homem cordial, né, ela, ao mesmo tempo, ele quer dizer que essa mudança que forma o nosso tempo moderno, a nossa modernidade, não é, mais uma vez, não é a mesma da Europa. Né? Os processos de mudança que ocorrem em torno da formação do capitalismo, né? Da formação de uma sociabilidade, né? No Estado moderno ou, né, que se viabiliza através do mercado, não é a mesma que a nossa. O homem cordial, ele surge, né, porque nós não vamos ter, nesse processo de lento cataclismo, a possibilidade da racionalidade moderna, né, se tornar uma racionalidade dominante no interior da vida brasileira, no estabelecimento de um conjunto de relações que se definem a partir da ideia da impessoalidade. Né? E aqui é que ele vai trabalhar, a partir do Max Weber, com a ideia de patrimonialismo versus razão burocrática, né, da impessoalidade que domina o conjunto das relações na sociedade brasileira. Né? Esse contraponto patrimonialismo, razão burocrática, ela vai ser importante depois na leitura das versões, né, seguintes. Nesse momento ela não tem um peso, ele está apenas diferenciando, vamos dizer assim, dois tipos de racionalidade, para dizer que no Brasil vai dominar o patrimonialismo, né? Que o patrimonialismo é uma espécie de subversão, né, dos interesses familiares por dentro da racionalidade abstrata e mesmo por dentro da racionalidade do mercado. Porque a racionalidade ou os interesses que se definem e que agem na sociedade, mesmo nas relações, né, onde supostamente não deveríamos encontrar, são os interesses das famílias, os interesses pessoais, eles se fazem presentes subvertendo a lógica da abstratalidade, né, que se define a partir das lógicas de mercado ou da lógica do Estado moderno. Então, aqui então é que tem a frase que aparece então o homem cordial, né? Diz assim: no homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais à parcela social, periférica, que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos outros. Foi um pouco a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche, quando disse:
vosso irmão, o amor de vós mesmo fez de vosso isolamento um cativeiro. A tradução do Paulo César, Paulo César Souza, né? Vosso mau amor a vós mesmo transforma em prisão vossa solidão. Quero chamar aqui a atenção, né, para o início da última frase, foi um pouco a esse tipo humano. Né? Eu tenho aqui uma pegada de distanciamento com relação à própria afirmação do livro. Foi um pouco, então não é inteiramente, né, a esse tipo humano, o homem cordial, que Nietzsche se dirigiu. É um pouco. Né? Porque aqui, então, a ideia fundamental aqui, eu vou ter que ser um pouco... a ideia fundamental aqui é da ideia de, então, de um indivíduo que não está voltado para si mesmo, está voltado para um nós, né? Que é a crítica, então, que o Nietzsche faz, né? A partir desse discurso sobre a ideia do... Porque essa frase está no discurso do amor ao próximo, né? Então é a crítica do Nietzsche à moral da compaixão, né? Eu trabalho sobretudo com os textos Aurora e Além do Mal para fazer essa leitura da crítica da moral da compaixão. Então ela é, vamos dizer assim, uma crítica que é elaborada, né, nesse movimento, né, de uma sociabilidade voltada para um nós, que se desdobra, ao final das contas, nos tempos modernos, na chamada amor à humanidade, né? Amor ao grande número, ou felicidade ao grande número, segundo os textos de Nietzsche, né? Então, esse homem, né, do amor compassivo da modernidade, que está presente nas ideologias diversas da modernidade, desde o liberalismo, né? Então, vamos dizer assim, se define a partir dessa noção desse desdobramento da construção de um nós. Tem um nós como referência e não o eu, o si mesmo como referência, que seria o homem soberano. Quando o Sérgio Buarque de Holanda, então, faz a crítica do homem cordial, a impressão que dá é que ele está concordando que esse homem cordial é o mesmo homem compassivo da moral, da compaixão, né, objeto da crítica do livro. Agora, a minha avaliação é que, o Sérgio Buarque de Holanda, seria contraditório que, ao final das contas, nós chegássemos no século XIX, na discussão sobre o homem cordial, e houvesse, talvez isso seja possível, mas não faz, vamos dizer assim, não é coerente com a lógica do livro. Houvesse uma convergência daquele homem não manso, né, com um homem totalmente domesticado agora. Acontece que esse nós que está presente no homem cordial não é um nós que se define a partir da ideia da impessoalidade. É um nós que se define a partir da noção de pessoalidade, né? É um homem egoísta que se põe a partir dos laços de sangue e afeto, né? E aí é preciso a gente pensar em todas as discussões, né, sobre o homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda faz, inclusive numa polêmica que ele trava com Cassiano Ricardo, né, que o Cassiano Ricardo faz uma leitura de que esse homem cordial é um homem da bondade. E o Sérgio Buarque de Holanda faz questão de responder dizendo que esse homem cordial é um homem do coração. Então ele é um homem de todos os sentimentos, ele é um homem da bondade e ele é um homem também da maldade, né? Quer dizer, possível do maldade, né? Tem inclusive uma fala
do Oswald de Andrade, no primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia de 1950, que é um título do artigo dele, Aspectos Antropofágicos da Cultura Brasileira, o Homem Cordial. E ele define assim o homem cordial. O homem cordial tem, no entanto, dentro de si a sua própria oposição. Ele sabe ser cordial como sabe ser feroz. Né? Desse modo, então, esse homem cordial, esse nós que se constitui, só na aparência é que ele é compassivo. Né? Na verdade, ele se vale de fórmulas, né, cuja aparência é que o Sérgio fala que é da polidez, né, do convívio polido, né? Ele se faz valer, né, dessas aparências para ser exatamente o que ele é: um homem do coração, um homem de sentimentos transbordantes, um homem de afetos familiares, um homem que se constitui a partir dos laços de afeto e sangue. Então, portanto, ele é um homem muito distante dos ideais que estão definidos a partir da Revolução Francesa como do homem moderno. Então, não me parece adequado a gente tentar aproximar, né, esse homem cordial ou a cordialidade, né, com relação a uma suposta, assim, a uma configuração liberal democrática, como o professor Hernando Chagas apresentou no texto dele. De fato, há uma expectativa em torno do homem cordial. Né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda faz uma referência ao Ribeiro Couto, que é um poeta daquele período, dizendo, concordando com o Ribeiro Couto, mas assim, daremos ao mundo o homem cordial. Né? Quer dizer, essa será a nossa contribuição à modernidade. Mas efetivamente ela é a nossa contribuição específica à modernidade, não é o mesmo homem, não é a mesma expectativa do homem liberal moderno europeu. Né? Há a ideia aqui da revolução, né, de uma cultura, de um sujeito que suportaria uma ideia da revolução, mas não é do homem moderno, né, esse animal manso, domesticado, objeto da crítica de Nietzsche. Já passei do tempo, faz tempo, não? Aí o terceiro ponto, então, sobre a revolução. Né? O último capítulo do Nietzsche, chamado A Nossa Revolução. Do Nietzsche não, do Sérgio Buarque, Nossa Revolução. Né? Então, nesse capítulo que a gente tem duas referências. Uma que é nota retirada, que é um comentário de um aforismo de Crepúsculo dos Ídolos, e o outro é a epígrafe que é retirada do Anticristo. Acho que é possível aqui ainda outras possibilidades de leitura, porque me parece que nesse capítulo, um capítulo chamado Tempos Novos, e nesse capítulo A Revolução, há um conjunto de noções que aproxima muito da segunda dissertação de genealogia da moral, né? Que é culpa, má consciência e coisas afins, se eu não estou enganado. Então, nesse texto aqui, né, no interior daquela ruptura, novamente retoma a ideia da revolução, da ruptura, né, no passado do século XVIII para o século XIX, o Sérgio Buarque vai falar que o mais significativo dessa mudança é a passagem do domínio rural para o domínio urbano. Lembra que eu falei lá atrás, no começo, que no tempo da colônia, né, que é uma coisa específica, ele fala, isso só aconteceu na história brasileira, né, do mundo rural dominar o urbano. E aqui ele está dizendo, então, que sobretudo a partir de meados do século XIX, a gente vai ter uma inversão nessa polarização, o mundo urbano e todas as relações vinculadas ao mundo dominando a vida social brasileira, inclusive o mundo rural. E que esse mundo
esse mundo urbano ele tem um conjunto de exigências de negócios, na organização dos negócios, da vida urbana, da organização do Estado. Ocorre que, né, essas exigências que possuem uma racionalidade própria, né, elas não encontravam aqui os agentes naturais historicamente formados, que são os agentes da Europa e da América do Norte. Então, quem vai responder a essas exigências são aqueles homens do mundo rural, eles e seus descendentes imediatos. Eles é que vão responder, vamos dizer assim, a essas necessidades que surgem, né, assim, sem o controle dessas pessoas, quase do dia para a noite. Então, o ser humano fala assim: pegos de surpresa, sofreram a nostalgia e o desamparo dos deleites e prazeres da vida rural. Passaram a interpretar a vida como infalivelmente a dura e triste realidade. E esse não foi um fenômeno passageiro, né? Ele vai configurar então toda a vida brasileira, né? 5 minutos. Vou ficar toda a vida brasileira, né? A existência rigorosa e abstrata das cidades deve ter estimulado em nossos homens uma crise subterrânea, voraz. Os melhores, os mais sensíveis, puseram-se a detestar francamente a vida, o cárcere da vida, para falar numa linguagem figurada do tempo. Por exemplo, né, essa configuração, ela vai, vamos dizer assim, marcar o principal movimento, né, intelectual, artístico brasileiro do século XIX, que é o romantismo, né, com sua tendência ao pessimismo, à sentimentalidade de negação, que se conforma então numa superfitação da vida brasileira, né? Então vai ser um movimento marcado pela fraqueza, ausência de virilidade, e que vai se desdobrar num passo seguinte, que é o que ele chama de a criação de um mundo fora do mundo, né? Às vezes aqui, como a questão da nostalgia e essa noção da criação de um mundo fora do mundo, a gente encontra ipsis literis no texto de Nietzsche, né? De modo que me parece que a leitura que ele vai fazendo aqui então, de um processo de negação da vida, de rebaixamento da existência em todos os setores da vida nacional, é uma leitura construída a partir das noções de Nietzsche, particularmente desse texto da segunda dissertação, que eu não vou retomar. Como um outro passo ainda, vou finalizar, gente, como um passo ainda seguinte, se desdobra, né, nesse mal-estar, esse horror à realidade brasileira, né, nós teremos o amor, né, o desenvolvimento de um afeto, ao que ele chama de formas físicas e leis gerais, né, que ocorre então na cultura brasileira, na vida intelectual, política brasileira, como uma vontade de circunscrever a nossa realidade complexa e difícil. E é nesse contexto, vamos dizer assim, de desenvolvimento, nesse apego a formas fixas e leis gerais, que a gente terá então um sucesso do positivismo entre nós. Agora ele fala, não vou discutir positivismo porque ele discute. O positivismo é apenas o corolário, ou seja, a coroa de algo muito mais profundo e vasto que domina a vida brasileira, que são, vamos dizer assim, as ideias, forças do liberalismo, né? E a partir disso, então, ele vai fazer a discussão do liberalismo como uma vontade de evasão da vida social, esquecendo-se que
né, o liberalismo está todo organizado a partir de ou das noções de impessoalidade, enquanto que a vida nacional ela é toda, né, definida a partir de uma razão da pessoalidade. Né? Na sequência, né, quer dizer, que ele está discutindo o positivismo e o liberalismo entre nós, ele passa por uma crítica mais abrangente do liberalismo, que ele fala, então, aqui das superstições liberais democráticas protestantes, que elas tenderiam ou seriam efêmeras, né? E se desdobra ainda essa crítica ao mito do progresso, né? E todas as ideologias vinculadas ou que tivessem o mito do progresso como determinante, o spencerismo, o comtismo, o comunismo, o socialismo, o fascismo, todas elas seriam então ideologias derivadas dos liberalismos e afeitas a essa ideia do mito do progresso, né? Desdobra ainda numa crítica, né, às noções de bondade natural do homem, de felicidade ao maior número, que não passaria de fórmulas e que, portanto, não se coadunavam, não podiam estabelecer, ou seja, vínculos com a vida brasileira, porque é uma vida definida a partir dos sentimentos. Então, há uma condenação aqui da existência liberal, de modo geral. Então, assim, no terreno político e social, o liberalismo revelou-se entre nós antes um destruidor de formas pré-existentes do que um criador de novas, se foi, sobretudo, uma inútil e onerosa superfetação. Acho que esse conjunto de críticas se aproxima muito dos aforismas de número 34 ao 39, que estão no capítulo Impulsões de um Extemporâneo no Crepúsculo dos Idos. A lógica da crítica se aproxima muito da crítica que o Holanda faz, né? Se aproxima bastante da crítica que Nietzsche elabora aqui nesse conjunto de aforismos. E, além disso, aquela referência que eu falei da nota, né, é relativa ao aforismo 39, intitulado Crítica da Modernidade. Né? Que o Nietzsche está fazendo uma crítica aqui ao liberalismo, à modernidade ao liberalismo, dizendo, né, o processo de definhamento do princípio da autoridade na modernidade, no liberalismo na modernidade. E usa, para dar um exemplo, como exemplo disso, o definhamento do casamento. Né? O casamento, a instituição do casamento não se manteria só pela idiosincrasia de sentimentos. Né? E o Sérgio Buarque de Holanda concorda com na sua nota, concorda com essa avaliação de Nietzsche para dizer que não é possível normatizar a vida brasileira, estabelecer, vamos dizer assim, uma organização, uma ordem social mais ampla, apenas a partir, vamos dizer assim, dos afetos e dos sentimentos. De fato, a gente tem que ter um processo de normatização do estabelecimento da autoridade. Agora, nós não vamos fazer isso, não vamos dar conta de fazer isso, né, a partir de influências, né, ou virtudes engenhosas que veio de fora. Nós temos que descobrir, né, na cultura brasileira os elementos que nos permitem a organização da vida social. Né? E então há aqui, né, vamos dizer assim,
a ideia que me parece, essa estratégia que o Sérgio Buarque de Holanda faz, é descobrir um elemento inato que permite o processo de organização, de ordem na vida social, que ao fim e ao cabo é o estabelecimento de uma nova forma de Estado, né, a partir da epígrafe do Nietzsche, né, que é a seguinte: um povo perece quando confunde seu dever com o conceito de dever, com o conceito de dever moral, com o conceito de dever geral. O Nietzsche aqui, no aforisma 11 do Anticristo, ele está fazendo uma crítica a Kant, dizendo que com Kant o senso teológico moral atingiu, vamos dizer assim, seu ápice, né? Como, vamos dizer assim, decadência da filosofia e da cultura alemã e europeia. Que o Kant defende aqui a ideia, vamos dizer assim, de um novo dever moral, um tu deves, a partir da forma da Revolução Francesa. Que a forma da Revolução Francesa é a resposta moral da humanidade à tendência para o bem, né? Ou seja, a forma da Revolução Francesa é o que consigna, vamos dizer assim, um processo virtuoso da humanidade para o bem. E o Nietzsche fala que cada povo, cada um deveria inventar a nossa, né, ou a vossa personalíssima virtude. Uma virtude tem de ser nossa defesa e necessidade personalíssima. Em qualquer outro sentido, é apenas um perigo. O que não é condição da nossa vida a prejudica. A virtude, o dever, o bom em si, o bom com caráter da impessoalidade e validade geral, fantasias nas quais se exprime o declínio, o esgotamento, final da vida, o chinesismo königsbergiano. Eu acho que, então, o Nietzsche toma essa frase como epígrafe para orientar o seu debate sobre a forma de Estado. Dizer que nós precisamos encontrar os elementos inatos na vida do povo para construir a nossa forma de Estado. E os elementos, então, aqui, que ele, ao longo do texto, vai defendendo a presença como os únicos elementos possíveis de uma vida criativa, né? De uma cultura que recupere a capacidade de ação e de criação nova, são ainda os elementos da cultura personalista, né? Que ainda estariam presentes na vida social brasileira. E ele vai, então, defender a constituição de um Estado, né, que fosse um contorno congênito a esta vida social, né? Evidentemente que, então, um Estado não só diferente, mas contraposto ao Estado liberal democrático, né? Porque ele vai dizer que esse nosso Estado vai estar baseado em valores da personalidade, né? Nos valores da pessoalidade, enquanto o Estado liberal democrático, né, está baseado, né, em princípios da impessoalidade, que há então uma contraposição nesse sentido. No último, que eu não vou mais apresentar para vocês, a discussão sobre forma, a conclusão é mais ou menos, a discussão é essa, quer dizer, o que é que o Sérgio Buarque vai fazer uma discussão de um ponto de vista, vamos dizer assim, que eu chamo aqui de problema do artista, que é a discussão, então, da cultura como unidade, a discussão no interior da cultura como unidade, a ideia da relação entre forma e conteúdo na definição de um estilo, né? E mais uma vez, então, essa discussão se aproxima de vários textos de Nietzsche, para, ao final, dizer que a forma adequada ao nosso personalismo é a forma oligárquica, que a gente também poderia, vamos dizer assim, estabelecer como sinônimo, né, uma forma aristocrática. Porque nas revisões que o Sérgio Buarque faz, embora o sentido
seja muito diferente na discussão, ele modifica esse termo, ao invés de oligárquica, passa a ser aristocrática, né? De modo que eu acho que ele está pensando aqui de uma forma aristocrática, né? Como uma forma adequada, vamos dizer assim, a esses valores da personalidade que dominam o homem brasileiro. É isso, eu acho.